Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença gloriosa, nesta manhã gloriosa, Senhor, que tu tem nos dado, Pai. Pai amado e eterno, te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos aqui. Cremos plenamente que tu tens propósito em nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra, quando iremos, Senhor, começar uma nova trajetória, estudando sobre as mulheres da Bíblia, que possamos aprender com essas mulheres. Pai de amor, de bondade, continua abençoando grandemente cada uma das suas filhas que estão no trabalho, outras que estão em casa, vai dando vitória, sabedoria, graça em tudo. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor aqui em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 25. Ele diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aí o capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, deste fruto, abrir-se-lhe-ão, os olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Amém? Interessante, muito interessante. A gente lê, relê, e a gente vai, cada vez a gente vai abrindo um pouco mais a nossa consciência. Vai abrindo a consciência do que realmente aconteceu naquele dia, na viração do dia. Na introdução que eu coloquei aqui, o tema que eu coloquei aqui é a primeira mulher e suas lições para nós. Na descrição que eu coloquei aqui na introdução, eu falo o seguinte: hoje vamos falar sobre Eva, a mulher da história
quando ouvimos o nome dela, muitos lembram apenas da queda, do erro no Éden. Mas Eva é apenas um exemplo de falha. Ela também nos ensina sobre propósito, escolha, esperança. Deus criou Eva com amor, com propósito especial. Ser ajudadora, companheira, mãe de toda a humanidade. Mas assim como nós, Eva teve momentos de decisão que mudaram tudo. E é sobre isso que vamos aprender hoje. Como viver no centro da vontade de Deus, evitando os erros de Eva e abraçando a redenção em Cristo. Então, vejamos aqui. O primeiro ponto diz o seguinte: Eva foi criada com um propósito divino. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 22. O que eu acho interessante é que, desde lá do Éden, que a gente vê, e hoje, quando a gente faz uma leitura a respeito de Eva, a gente só lembra da queda, só lembra das situações difíceis, das situações adversas. Hoje, no nosso meio, não é diferente. As pessoas se esquecem, muitas vezes, daquilo que temos para passar, que temos, muitas vezes, a nossa sabedoria, nosso entendimento. Nós somos pessoas que compreendemos as coisas, nós temos habilidades, nós somos habilidosas, nós temos, vamos dizer assim, conhecimento, temos, vamos dizer, as nossas qualidades, mas as pessoas só, quando olham para a gente, só vê os nossos defeitos. Só vê o defeito. É como se você pegasse uma folha em branco e na folha em branco você colocasse vamos dizer assim, um ponto preto. As pessoas olham, você mostra a folha e diz assim, o que é isso aqui? Aí as pessoas dizem assim, alguns olham assim e dizem, tem um ponto preto nesta folha. É uma folha, mas tem um ponto preto. Mas não olha tudo que tem aí em volta. Se você fizesse outras coisas em volta, as pessoas não veriam, só veria o ponto preto. Então, é muito interessante. Isso é desde lá do Éden. Então, do versículo 18 ao versículo 22 de Gênesis, a gente vê o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. As pessoas acham que idoneidade é cabelo branco, a pessoa tem os cabelos grisalhos. E não é. Idoneidade são mulheres que têm inteligência, são mulheres sábias, são mulheres, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim, que sejam mulheres preparadas, né, que sejam idôneas. Então, Deus viu a necessidade do homem e criou Eva como parte do plano perfeito. O plano de Deus não estaria perfeito se o homem estivesse só. Então, tudo estava lindo, maravilhoso. Tinha os animais, tinha as árvores, tinha tudo. Mas só tinha o homem da sua espécie, só tinha o homem. Então, não era um plano perfeito, faltava-lhe alguém. Faltava alguém que tivesse as mesmas características. Então, Deus fez Eva, tirou da costela de Adão, fez ele cair no profundo sono, tirou da costela de Adão e fez uma mulher. As pessoas dizem assim que todos os homens não têm uma costela. Isso não é verdade. Isso é falácia. Isso não é uma realidade, né? A única costela que foi tirada foi a de Adão, né, para formar uma mulher. Quando Deus fez isso, Deus quis mostrar que a mulher, ela não é uma pessoa nem superior e nem tampouco inferior. Ela é uma mulher central, ela é uma mulher que está ao lado, ela é uma mulher que está ali para auxiliar, para ajudar. Então, ela não foi feita do pó como Adão, mas de uma costela, mostrando igualdade, parceria e unidade. As pessoas às vezes dizem assim, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher.
Não é essa não é a frase. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, porque Eva foi tirada do lado. E nós, dentro dessa analogia, que hoje para a gente Eva foi real, mas para a gente é uma comparação. Nós estamos ao lado de alguém para lhe apoiar, para lhe ajudar, para ser aquela que vai colaborar cada dia, né? Dentro da igualdade. Então, quando Deus olha para o homem e para a mulher, ele olha para a gente igualmente. Ele não olha assim por distinção, ela é mulher e ele é homem. Não. Ele olha para a gente de maneira assim, que o que eu fizer de errado, eu vou prestar conta. O que ele faz de errado, ele vai prestar conta. Então, não tem que dizer assim, não, o homem vai prestar conta mais do que a mulher. Não existe isso. Diante de Deus não existe isso, de maneira nenhuma. E justamente mostrando a igualdade, a parceria, que o homem e a mulher são parceiros, e a unidade. Então, quando o homem está junto de uma mulher, e tudo que eles fazem a dois, unidade, tudo que eles vão fazer, eles fazem junto. Então, por isso que no casamento existe o quê? Existe o companheirismo, a cumplicidade e a unidade. No casamento, há uma necessidade de existir isso. Por quê? Porque vem falando a respeito de Adão e Eva. O nome Eva significa a que dá vida. Porque o nome Adão significa humanidade. O nome Adão significa humanidade. Então, Deus fez a humanidade. Deus não estava vendo só o Adão, ele estava vendo a humanidade. É tanto que quando ele fez Eva, ele disse para Adão que aquela ali agora seria, ele entregou a ele foi quem colocou o nome dela de Eva e disse que ela seria, ela era osso do seu osso, né, carne da sua carne. Quem disse isso foi Adão, que disse para Eva. E o que Deus disse para eles? Crescer e multiplicar. Então, Deus não estava vendo ali, ele viu primeiramente a necessidade de um ser que estava só, de um homem que estava sozinho. Por esse motivo, ele fez Eva. Né? E Eva, o nome Eva, quem deu foi Adão, não foi Deus que deu o nome de Eva. Mas a Adão, Deus deu o nome de Adão, porque Adão significa humanidade. Então, através de Adão, toda a humanidade iriam ser construída, iriam ser feitas a partir de Adão e Eva, que é a mulher que Adão deu o nome de Eva, que significa a que dá vida. Pois dela virá todas as descendências. Adão, quando viu isso, ele disse: vem toda a descendência. Então, por isso que Adão é humanidade, humano, né? Então, vem toda essa descendência humana, vem de Adão e Eva, que Eva significa vida, e ela daria vida, ela geraria toda a descendência. E nós estamos vendo que toda a humanidade faz parte de Adão e Eva. Queridas, você foi criada com propósito. Você não é um acaso, nem um detalhe. Você é parte do plano perfeito de Deus. Então, nós somos parte do plano perfeito de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Nós não nascemos simplesmente pela vontade de um homem e de uma mulher. Não. Nós nascemos com o propósito de Deus, vontade de Deus, plano perfeito de Deus para a glória de Deus. Então, o nosso valor não está na opinião das pessoas, mas no Deus que nos formou. Deus nos formou e nos formou para algo. Assim como ele formou Adão, Adão significa humanidade, e Eva para estar junto com Adão, dentro da igualdade, da parceria e da unidade, para que pudesse formar a humanidade de um modo geral.
Então, quando Deus olha para Adão, ele vê a humanidade. Por isso que quando o homem pecou, toda a humanidade pecou. Por quê? Porque toda a humanidade veio de Adão. Então, todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que havia necessidade de um homem, de vir um homem nascer, a semente da mulher, para que pudesse religar o homem com Deus, porque foi através do homem que desligou, realmente o pecado entrou, foi por um homem, então a redenção precisava vir por um homem também. Até aí tudo bem? É o plano perfeito de Deus. Segundo ponto, Eva foi enganada porque ouviu a voz errada. Justamente. Em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 6, a serpente lançou dúvida. E é assim mesmo que Deus disse. Ela disse. Eva deu atenção à serpente e esqueceu da instrução divina. Então, a serpente lançou dúvida nela e disse assim, é assim mesmo que Deus disse? Né? Porque veja só o que é que a serpente diz. A serpente disse o seguinte, ela disse assim, não, mas não foi assim mesmo que ele disse. Então, quando diz assim, foi assim mesmo que ele disse, então já entra a dúvida. A serpente era mais astuta e diz assim, pode comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente disse, respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, então ele já colocou dúvida na mulher. Então, por isso que ele disse, a serpente lançou a dúvida e disse, é assim mesmo que Deus disse? Como foi, na verdade, que Deus disse? Então, Eva deu atenção à serpente e esqueceu da instrução divina. Quando Deus diz assim, não faça tal coisa, eu não tenho nem que questionar. Eu não tenho nem que ouvir outras vozes. Deus disse, então eu não posso fazer porque Deus disse. E se eu não fizer do jeito que ele disse, eu estarei desobedecendo. Então, o inimigo sempre age assim. Primeiro semeia a dúvida, depois oferece algo atraente. E é sempre assim que o inimigo faz. Ele semeia a dúvida e depois ele oferece algo atraente. Quantas vezes ouvimos vozes erradas? O Senhor diz assim, não faça tal coisa. E a gente vai e faz. Não, mas acho que não tem nada. Quem me disse isso, quem falou isso, estava enganado. É apenas uma suposição. Mas eu é que sei o melhor para mim. A gente sempre age dessa maneira. A gente sempre vai dentro disso. Então, as vozes que dizem, você não é capaz, aí você não vai à frente porque alguém disse para você, alguma voz disse para você que você não é capaz. Você não vai conseguir, aí você também não vai à frente porque você ouviu essa voz. A voz que dizem, não tem problema desobedecer um pouco. Então, eu posso desobedecer um pouquinho. Deus não vai me banir, Deus não vai me tirar da presença, Deus não vai nem ligar para isso. Tantas pessoas para ele olhar, será que Deus vai se importar justamente comigo? E Deus se importa com todos nós. Então, nós precisamos ter cuidado com as vozes erradas que nós ouvimos. Então, uma das lições que a gente tira a respeito de Eva é que ela ouviu uma voz de um Deus poderoso que não comesse. Mas aí o inimigo, a serpente, né, vamos dizer, Satanás se apoderou da serpente e a enganou, né? E ela ouviu a voz da serpente errada e não atentou para a voz divina que Deus havia dito que não deveria comer. Então, precisamos ouvir a voz certa e a voz do pastor que guia para a vida. A voz do pastor que guia para a vida. Nós precisamos ter este ouvido aberto, atento, para este pastor,
para ouvir aquilo que ele tem falado conosco. E a voz do pastor é ouvida e é atendida, e quem ouve a voz do pastor não se embriaga com coisas erradas, ou com vozes erradas. Por isso que eu gosto daquele hino, do hino da Sara Farias, né? Que nós precisamos calar todas as vozes. Só não pode falar a voz do Senhor, ouvir só a voz do Senhor. E a voz do Senhor é a voz que nos orienta, é a voz do Senhor que nos conduz, é a voz do Senhor que tira qualquer dúvida, né, de nós. Mas em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, não tenho que ouvir outra voz, eu tenho que ouvir a voz do Senhor, a voz do meu pastor. Essa voz é que eu preciso ouvir. O terceiro ponto diz: as consequências da desobediência. Gênesis, capítulo 3, versículo 16 a 19. A desobediência trouxe dor, separação e vergonha. O pecado sempre promete prazer, mas entrega sofrimento. Todas as pessoas que, vamos dizer, que se entregam ao pecado, ou muitas vezes acha, não existe, não é só um pecadinho, não existe pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. Quando a gente desobedece, tudo é pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo, pecado é você não estar alinhada dentro do propósito que o Senhor quer. Você sai de dentro desse propósito. Então, nós precisamos ter este cuidado, porque, como diz aqui, o pecado sempre promete prazer, mas entrega um sofrimento. Uma pessoa que bebe tem muito prazer na bebida, mas depois tem um grande sofrimento, né? Ela tem o sofrimento da ressaca, tem o sofrimento do que ela faz inconscientemente, porque altera o estado de consciência, e assim sucessivamente. E dizendo que depois, futuramente, traz o quê? Traz uma cirrose, traz uma doença, e a pessoa termina morrendo por causa do prazer. Tem pessoas, tudo que a pessoa faz demasiadamente traz consequências ruins. Mas aí aqui fala sobre a desobediência também. O Senhor não fez o homem para viver assim. O Senhor fez o homem para ser o porta-voz dele na terra, vamos dizer, para propagar o evangelho de Cristo, para ser uma bênção e viver bem, saudável, para a glória de Deus. Eva viu mudar a comunhão com Deus, mudou a relação com o marido e mudou tudo. A desobediência de Eva levou o quê? A mudar a comunhão com Deus, a mudar a relação com o marido e mudou tudo. Porque agora, quando Deus vinha na viração do dia, já não era como antes. Eles estavam nus. Eles estavam totalmente nus. Perceberam, abriram-se os olhos. Já não era mais assim. Já não tinha aquela comunhão com Deus. E é isso que a desobediência faz. A gente já não tem mais comunhão com Deus quando estamos em desobediência, porque nos envergonhamos de estar na presença do Senhor. De entrar na presença do Senhor, muitas vezes a gente sente vergonha. Mas eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter agido assim, porque eu fui avisada. Eu fui avisada, mas eu fiz, eu errei. Só que não foi bem assim. Quando Deus chega para Adão, quando Deus chega na viração do dia, que conversa com Adão, que fala para Adão, ele diz: Adão, onde você está? Eu já sabia do que tinha acontecido no jardim, mas Deus queria ver a intenção da humanidade. E o que é que ele diz? Ele diz: ah, Senhor, eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus disse a ele: mas quem te disse que tu estavas nu? Quem te mostrou? Quem mostrou a tua nudez?
Aí ele vai e diz: comeste do fruto que eu disse que não era para comer? É, Senhor, a mulher que tu me deste pegou do fruto, me deu e eu comi. Então, em nenhum momento ele disse: eu comi do fruto. Então, ele não, vamos dizer assim, ele não trouxe para ele a responsabilidade da desobediência. Ele quis colocar a culpa em alguém. Então, a partir dali, já começou o quê? Já não tinha mais comunhão com Deus. E depois começou o quê? Mudou a relação com o marido. Aquilo que era tão bom, maravilhoso, que agora era uma mulher que estava comigo no jardim e tal, e agora seria maravilhoso estar ali, já não era mais. Porque ele foi e disse: a mulher que tu me deste. Então, ele já não queria mais a mulher. Ela já se sentia ali rejeitada. É porque foi Deus que deu, né? Então, a relação dela com o marido já não foi aquela maravilha. E mudou tudo. Mudou a relação com Deus, mudou a relação com o marido, a ponto de serem expulsos do jardim por causa da desobediência. Hoje ainda é assim. Escolhas erradas destroem relacionamento, paz e alegria. Mas mesmo nas consequências, Deus ainda fala. Ele não desiste de nós. Mesmo diante das consequências, ele não desiste de nós. E o que é que eu preciso fazer? Se fizesse como Adão e Eva tivessem chegado diante de Deus e tivesse dito: Senhor, nos perdoe, erramos, pecamos. Mas não, um ficou colocando a culpa no outro, vamos dizer assim, mais Adão, colocando a culpa em Eva, né? Não, nenhum momento eles, já que tinham comido da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, eles, mesmo assim, continuaram. Ele ainda continuou simplesmente colocando a culpa na mulher. Então, ele deveria ter pedido perdão, ter se redimido a ele mesmo. O que Deus poderia ter feito? Deus poderia ter deixado eles no jardim, mas teria tirado de dentro do jardim a árvore da vida, porque a árvore da vida estava dentro do jardim. Mas, não, eles não reconheceram o seu erro, ele não reconheceu o seu erro, não se redimiu, por esse motivo, eles foram expulsos do jardim. O quarto ponto, a esperança da redenção. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Por quê? Porque a serpente enganou a mulher. Então, da semente da mulher, a redenção veria pela semente da mulher. Porque a mulher foi a enganada, a mulher foi a que sofreu aquele, vamos dizer assim, esse dano, né? Então, aí Deus vai e diz: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Olha que lindo. Mesmo no erro, Deus já traz a promessa da salvação. Veja, Deus poderia dizer assim, sopro só, assim como Deus fez tudo através da palavra, do verbo, que é a palavra, e a palavra, nós sabemos que a palavra era Cristo, que ele estava ali com Deus, ele era o verbo, se encarnou. Então, veja só, através da palavra, então tudo se fez. Ele disse: faça, haja luz, houve luz, né? Haja águas, separação de água, cima e embaixo. Então, haja. Ele poderia ter destruído tudo antes mesmo de ter sido, da humanidade se propagar dentro de uma palavra ou um sopro. Mas ele não quis. Deus não quis fazer isso. Então, o que é que ele quis? Ele olha mesmo no erro, Deus já traz a promessa da salvação. Aí ele diz assim: da mulher viria aquele que destruiria a serpente. Da mulher nasceria um que destruiria a serpente, que é Jesus Cristo. Então, veja só. Eva errou, mas foi através da sua descendência que veio a vida eterna para todos nós. Porque todos são descendentes de Eva. Todos. Todo ser humano. Aí você pode dizer para mim assim: mas no dilúvio todos não morreram? Sim.
mas ficou ainda Noé e sua família, que também faz parte da descendência de Adão e Eva. Então, da descendência, veja só, então, ainda mesmo, então, Eva, ela foi contemplada ainda, porque da sua descendência, apesar do erro, mas da sua descendência ainda nasceu Jesus, que veio para religar o homem com Deus e veio para que o homem pudesse agora também ter direito à salvação, enviando Jesus. A gente estuda, e a gente muitas vezes não percebe ou não medita nos pormenores que tem na palavra do Senhor. Não medita nessa parte, nessa palavra. Então, a gente começa a entender a partir do momento que a gente começa a estudar mais a fundo, a entender melhor. Então, mesmo assim, o que acontece? Talvez você tenha feito escolhas erradas. Essa é a aplicação. Mas Deus tem um plano para restaurar a sua história. Então, não importa a sua escolha. O importante é que Deus tem um plano para restaurar a sua história. Ele muda a história, ele entra na história para mudar a história. Em Cristo, a condenação dá lugar à graça. A vergonha dá lugar ao perdão. Em Cristo, a condenação dá lugar à graça. A vergonha dá lugar ao perdão. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, todos nós estávamos, não tinha como resolver a situação da humanidade. Mas a graça que é Cristo Jesus, que é um favor imerecido de Deus, que enviou Jesus para poder assim religar o homem com Deus. Por isso que em Cristo a condenação dá lugar à graça. A vergonha dá lugar ao perdão. Então, ele nos perdoou. A vergonha da queda, a vergonha vamos dizer assim, ter sido expulso do jardim. Por que será que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Porque dentro do jardim havia a árvore da vida. E se eles pecaram, isso, o começo da árvore da vida, o mundo estava perdido. Por quê? Porque agora ia viver uma vida eterna, uma vida sem morte, uma vida sem, vamos dizer assim, sem punição. E as pessoas iam viver eternamente errando, pecando e sem morrer. Como seria este mundo? Como seria este mundo se eles tivessem comido também da árvore da vida? Da árvore da vida nunca mais eles morreriam. Iam viver eternamente. Né? Não tinha mais morte, não existia morte. Como seria um mundo com tanta maldade, com tanto pecado, e sem as pessoas agora serem punidas? Porque a palavra do Senhor diz que o pecado gera morte. Né? Então, como é que ficaria este mundo? Por esse motivo, Deus expulsou eles do jardim. Eles não tinham mais direito de ficar no jardim, por quê? Porque a desobediência fez isso com eles. Eles precisaram agora pagar o preço, que agora eles seriam punidos, como eles foram punidos. Né? O homem tinha que agora comer do suor do seu rosto, e a mulher aumentaria, não que ela não sentisse dores para ter filhos, ela teria dor para ter filho, mas não seria tanto como sente hoje. E a dor aumentaria as dores para poder ela gerar. Mas, com tudo isso, trouxe a esperança da redenção da humanidade. Então, da descendência de Eva, né, uma mulher teve o Salvador, que é Maria, e Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Eva nos ensina que devemos ter propósito. Para poder ter propósito, precisa vigiar a voz que ouve. Suas escolhas têm consequências, mas existe redenção em Cristo. É o que Eva nos ensina. Que a vida que nós temos tem propósito. Todos que nascem têm um propósito. Nascem com propósito. Então, que você tem propósito,
Precisa vigiar as vozes que ouve, suas escolhas têm consequências, mas existe redenção em Cristo. Então, hoje Deus nos pergunta: a quem você tem dado ouvido? A voz do inimigo ou a voz do Criador? A quem estamos ouvindo? Ou a voz, muitas vezes, porque tantas vozes, por isso que o hino da Sara Farias diz assim: preciso calar as vozes que existem dentro de mim e só ouvir a tua, que é a voz do Senhor. Né? Preciso calar todas as vozes e ouvir só a voz do Senhor. Porque existe a voz da acusação, a voz da falta de perdão, as vozes que existem muitas vezes dentro de nós, que você tem culpa, a voz da culpa, a voz que você nunca vai ser ninguém, que você nunca vai ser alguém na vida. Nós precisamos calar essas vozes. Que Deus não tem propósito em nossas vidas e Deus tem propósito em nossas vidas. Que você nunca vai ser alguém, vamos dizer assim, uma pessoa bem-sucedida. Essa voz, a gente precisa calar esta voz. E, às vezes, a gente fica com essas vozes dentro de nós, ecoando dentro de nós. Então, nós precisamos entender que nós nascemos com um propósito. E o propósito para o qual nascemos, nós queremos cumprir este propósito, dentro do propósito da vontade do Senhor. E é Ele quem trabalha para que a gente possa vir a cumprir esse propósito. Então, Eva mostra para nós que Deus não faz nada sem propósito. Deus colocou os animais com propósito, as árvores com propósito, criou Adão e Eva com propósito de ter realmente, de gerar a humanidade. Então, Deus também nos fez com propósito. Nós não estamos aqui fora do propósito de Deus. Estamos dentro deste propósito de Deus, que é um propósito glorioso, um propósito maravilhoso, e não deixe que nada, nem ninguém atrapalhe o propósito que Deus tem na sua vida. E não negocie este propósito. Deus tem propósito na minha vida. Aí se você muitas vezes não tem, não sabe, você diz: Senhor, me direciona para este propósito, porque eu quero viver este propósito. E eu quero cumprir este propósito para qual nasci. Então, todos nós temos um propósito de Deus. E é o que Eva nos ensina, nos mostra nesta manhã, falando a respeito desta mulher chamada Eva, a mulher que estava pronta para gerar vidas. Entendendo que a junção de Eva, de Adão e Eva, dá-se origem à humanidade. Então, Adão significa humanidade. Então, quando Deus olha para Adão, ele olha para a humanidade. Por isso que ele pecou. Quando ele pecou, toda a humanidade pecou, porque Adão é visto como a humanidade. Não é visto como uma pessoa, ele é visto como a humanidade que o Senhor realmente criou para poder, assim, fazer tudo para a glória dele. Amém? Que Deus continue nos abençoando nesta manhã. Espero que tenham compreendido. Tinha muita coisa para falar, mas nós sabemos que o tempo não dá. Deus abençoe vocês grandemente, que o Senhor opere nas nossas vidas e que esta manhã seja uma manhã radiante de muitas vitórias para todas nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na tua presença gloriosa, agradecidas a ti por tudo, por este momento glorioso, Senhor, porque entendemos, compreendemos a tua palavra e sabemos que nascemos, Senhor, com um propósito, e tu és poderoso para cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Age de maneira especial e gloriosa. Ser conosco, Senhor, e que todas as vozes, Pai, que não é a tua voz, sejam realmente banidas da nossa mente, mas que só fique a tua voz, a voz do teu Espírito ecoando em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês de maneira especial e gloriosa.